Terça-feira que vem, feriado nacional, dia 7 de setembro, muita gente vai estar descansando, curtindo, passeando, brincando, mas muita gente vai se reunir para participar de atos que estão sendo marcados, convocados pelas redes sociais, pela internet. O nosso querido Guto Graça está acompanhando essa movimentação e tem mais detalhes para a gente de como está nas redes, essa mobilização, essa briga também que a gente conhece muito bem. Fala, Guto, bom dia para você. Bom dia, Barão. Briga como não deveria ser, porque o 7 de setembro é uma data nacional e antes até de entrar no 7 de setembro, uma varredura básica que a gente fez em 8 milhões de perfis abertos, sendo 4 milhões de apoio ao presidente e espelhado 4 milhões de não apoio, você encontra a presença do tom verde-amarelo 22 vezes maior nessa bolha de apoio ao presidente. Então é quase que como se o verde-amarelo fosse de um lado. Então fica quase que natural a entrada do 7 de setembro. E repito, isso não é meu juízo de valor, de certo ou errado, ou que alguém está se apropriando ou deixando de fazer. É trazendo um dado, ou seja, ali o lado, parece que um lado de apoio ao presidente fica em verde e amarelo, como se o verde e amarelo fosse tal patrimônio. E isso só acontece porque alguém se silencia. E antes que fale alguma coisa, é esse dado aqui. É 22 vezes maior essa predominância do verde e amarelo de um determinado lado, Barão. Então é para a gente compreender. Aí chega no 7 de setembro. Foi o primeiro 7 de setembro do Brasil que começou em 11 de agosto. Sandro e Barão, entendam, o 7 de setembro, após a derrota no voto impresso no Congresso, ele começa a ser entregue diretamente nas caixas de mensagem, nas redes, com o pedido, conclamando para a grande manifestação de 7 de setembro. Foi quase que uma entrega imediata que você vê. Aí você começa já a ter tempo para analisar isso. Vamos entender movimentação, que rede, mais do que o pontual, é a gente entender a movimentação. O assunto entra com 10% daquilo que você pode dizer que é disruptivo, que é não democrático. E isso não é opinião do Guto, é opinião de máquina calibrada em cima de dados constitucionais, 10% desse volume. Ainda muito influenciado por uma tanquiciata que veio com muito de humor, ou seja, o outro lado da bolha ainda reagia com humor. Quando você chega no momento seguinte, que é a semana posterior, a partir de 19, que vai passar pelo Dia do Soldado, esse tipo de pedido chega a 15% do volume. E agora essa semana, Barão, Sandro, ouvintes, volta aos mesmos 10%, o que não quer dizer nenhum tipo de garantia de que amanhã vai estar tudo calmo, que pode ser ciclo, mas digamos assim que os momentos de pedido mais disruptivos estiveram na semana passada do que na presente semana, já na antessala do evento. O Guto, tem um grande, como você falou, né, um monitoramento que pegou, entre aspas, os dois lados, vamos falar assim. E tem uma dúvida muito grande por parte da oposição, se tem, se não tem ato. Como é que tá essa mobilização nas redes sociais? Do lado dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como você disse, há uma convocação há pouco, por exemplo, acabei de ver o ministro Onyx Lorenzoni tweetando, chamando as pessoas. Os ministros têm feito essa convocação, o próprio presidente. Do outro lado, a outra corrente, a convocação, é por protesto? É para ficar em casa? Esse é o problema, é do silêncio. Vamos comparar essas duas bolhas de 4 milhões, porque foi um dado, e é muito bom você falar, porque ela é ilustrativa. Aí não é varredura de Big Data, foi varredura de duas bolhas espelhadas, que a gente mantém como mais ou menos quase que grupo de controle. É mais ou menos o seguinte, num lado tem 18 vezes mais do que o outro de citação. Aí é quase que engolido e você fica residual, se fica em casa, se é protesto, ou seja, Caio, esse evento do 7 de setembro foi sim, ele é um evento que a mobilização, foi o que você falou, do presidente da bolha de apoio, foi pesado, está funcionando e o outro lado está em silêncio. Convoca para uma manifestação do dia 12. Olha, convocar para uma festa
do outro dia, tendo uma no meio, eu não sei até que ponto o que acaba mobilizando a primeira. É quase que um efeito reverso, ou seja, hoje o assunto ele é de uma bolha e da outra ignora quase que em silêncio. Só que o que é ignorar em silêncio? Ignorar em silêncio, você começa a ver aí, saindo dessas duas bolhas, fazendo varredura Brasil em tudo que menciona os eventos do dia 7 de setembro, 2% tem aquele receio que descambe em algum tipo de violência ou de alguma coisa não democrática. A gente torce para que esse tipo de medo seja um receio infundado, mas ele está lá, varredura de rede. Da mesma forma, Sandro e Barão, para a gente entender o que é mobilização e o que é essa convocação que o Sandro trouxe aí de ministros chamando. A presença do evento em duas locais onde estão se concentrando, que é São Paulo e Distrito Federal, é maior do que nas outras unidades de federação. O que isso configura? Configura geoimportância de referência de evento e de fato, ou seja, não é um evento de rede, é um evento que já está confluindo a própria rede para os locais físicos dele. É só para a gente compreender e ver que a rede ela demonstra muita coisa de tendência do que vem acontecendo e que vai acontecer em rua, Sandro. Agora, o Guto, só para entender, você falou de Brasília e São Paulo, né? Isso pode fazer com que, claro, são os dois centros onde normalmente as manifestações maiores acontecem, né? Aquela foto assim. Também tem no Rio de Janeiro, são lugares de concentração, mas você não vê essa mesma, digamos, mobilização, né, no Nordeste, por exemplo, em outras partes do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, eu acho que enfim. Tem um número que indica São Paulo e Distrito Federal estão com 8% acima da média brasileira para o evento. Ou seja, assim, a gente tem que compreender. São Paulo é um evento que o evento você vê nas redes do interior dando tratamento de convocação de ida para a capital. Ou seja, são algumas coisas que quando você monitora a rede, você vai vendo o caminho. E repito, São Paulo e Brasília com 8% a mais do que as outras unidades da federação na citação do evento. É quase que dando o tratamento realmente de evento, Barão. Não é um evento só de rede, é um evento que ele já está ganhando um corpo de rede maior e já está na rua. É para a gente compreender um pouco isso. É mais compreensão de movimentação do que opinião. Por favor, é exatamente isso que é bem a gente colocar aqui. Eu queria continuar nesse ponto, e aí, Guto, a gente sempre acompanha aqui, você acompanha, claro, outras manifestações, outras mobilizações, e a gente sempre fala, uma coisa é quem tá em casa, nas redes sociais, falando, vamos pra rua, não vamos, e outra coisa é o que acontece realmente, dá pra notar e dá pra prever se essas manifestações realmente devem ser maiores ou não, ou só no 7 de setembro mesmo, pra gente ter uma ideia, comparando com outros protestos. O que a gente pode ter a noção é do seguinte, né, Sandra? Ela está concentrando em dois locais. Então, analisando a tendência. Se você concentra manifestações em dois locais e você está tendo confluência, se você não vai ter uma manifestação em Ribeirão Preto, em Campinas, vão todas para a capital, nesse sentido, você acaba tendo uma mobilização naturalmente maior. Por quê? Por gravidade. Você só está tendo algo acontecendo ali. Então, a tendência é que Paulista e Brasília sejam eventos um pouco maiores que os eventos anteriores de apoio ao bolsonarismo. Tendência. Agora a gente tem que aguardar o 7 de setembro, porque esse mood de preocupação em relação à violência em 2%, ele está pequeno em relação a tudo que foi falado por um lado da bolha e por outro. Ou seja, aos memes que foram postados, ao tipo de convocação, ao termo de morrer pela pátria. Ou seja, o tom está muito elevado para até esse índice. Que isso se mantenha nas preocupações e não descambe para a realidade. Então é acompanhar, Sandra. Eu não conseguiria afirmar, mas me parece que o evento de São Paulo está com um evento com um tipo de tração de rede maior do que os demais, sobretudo agregando interior e fazendo convocação de diversas franjas de apoio para a capital. É curioso que tem uma peça, né, que é o governo por trás
incentivando essas manifestações, ministro, presidente, os filhos do presidente e tudo mais, e eu acho que faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Quanto mais manifestações tivermos pacíficas, né, sem um tipo de confusão, nenhum tipo de briga, povo na rua, tá tudo certo. Ah, mas eu não gosto daquele partido político, daquele governador, daquele presidente, né? Tá, você não gosta, se quiser, se arrume e faça uma outra manifestação no outro dia, mas gente na rua, povo se manifestando, é algo que faz parte da democracia, goste você ou não daquele que está exigindo, melhorando, apoiando, pouco importa, né? Tomara que seja um ato pacífico, que não haja nenhum tipo de confusão. Fala, Butô. Eu só reforço conceitualmente, eu sempre falo que o que eu tenho de menos interessante é a minha opinião. Acho que os dados são mais relevantes. Mas tem algo que, a partir das informações que a gente colhe em relação a símbolos nacionais, ao verde, amarelo, ao 7 de setembro, não podem ser nem de um lado, nem de outro. E quando a gente vai e disseca um pouquinho a rede, por mais que a gente diga, não, é um lado mais pegando, sim, símbolos do Brasil, conseguindo fazer uma capilaridade disso como sendo dele, e outro lado, ficando com vergonha de usar o verde e amarelo, de usar o 7 de setembro, sabe, aquela coisa assim, a gente não pode se constranger, independente da sua bolha política de apoio ou não. O verde e amarelo e o 7 de setembro são do Brasil. Não é do lado A nem do lado B. O verde, sabe assim, me incomoda essa renúncia que algumas vezes dos setores ditos progressistas abrem mão de alguns símbolos de identidade nacional porque fulaninho ou fulaninha começou a usar. Não. São símbolos de unidade nacional que, quando você faz aquela varredura, Badaró, Barão e ouvintes, e você vê que você tem 22 vezes mais na bolha de apoio o uso do verde e amarelo, eu acho que a gente tem que entender que verde e amarelo é do Brasil, não é do lado A, nem é do lado B. Muito bem, o Sandro continua comigo. O Guto Graça volta na próxima semana conversando com a gente, analisando tudo o que acontece nas redes. Grande abraço, Guto, até mais.